Pronto? É, não falou nada agora. Nem ela, nem a Laís. Pinga! Que é isso, hein? Ó, aumentando a tela, letra B, fatores do clima, certo? Eu ia colocar definição para vocês, certo? Pode colocar então a definição, pessoal, de fatores. Só para relembrar, ó, elementos, eu falei para vocês que são constituintes de qualquer tipo climático. Os fatores, eles vão alterar o clima de acordo com características locais, tá? Então põe assim, ó, alteram fatores do clima, definição. O clima, alteram o clima de acordo com características, alteram o clima de acordo com características locais. Ponto, na mesma linha. São 7 fatores. 2 pontos. Tá, ó. Quer que repete? Boa, buzina mesmo. A pessoa que tá dentro dos 15 apartamentos que tem aqui vai saber que é você que tá chamando. Idiota. Não é possível. Não é possível. Eu tomei um susto com esse corno buzinando. Tomar no rabo, viu? Meu, aqui a minha rua é sem saída. É tipo um círculo, é tipo um semicírculo. Tem acho que uns 6, 7 prédios. Não tem casa. Pra que que a pessoa buzina? Como que a pessoa vai saber? Ah, é. Nossa, é uma bela de uma ideia. Acabou o argumento. Deu um azar pra você, Laís. Ixi, a outra, ó. Mais perdida que. Ó, vai. Nossa, a Maria Luísa tem uma creche na casa dela, né? Não é possível. Ó, vai, fatores do clima, põe lá, na frente. Alteram o clima de acordo com características locais. Ponto. São 7 fatores. 2 pontos. Todo mundo chegou aí? Pode por aqui, ó, pessoal. Vou mostrando aqui com o mouse e vai olhando aqui, ó. Latitude, vírgula. Latitude, vírgula. Ó, altitude. Nossa, muita gente confunde os dois, hein? Cuidado, tá? Vão ser os dois primeiros que eu vou explicar. Altitude. Ó, agora, o terceiro e o quarto, né? Ó, maritimidade. É que esses daqui a gente faz comparando um com o outro, tá? Maritimidade, vírgula. Continentalidade. Vírgula. Massas de ar. Tá agitada a rua aqui, pelo que eu tô vendo, viu? Massas de ar, vírgula. Correntes marítimas e relevo, tá? São esses os 7, beleza? O primeiro que eu vou explicar para vocês, então, pessoal, é a latitude. Eu acho que seria bom, porque assim, nos elementos eram 4. Aí vocês colocaram 1, 2, 3 e 4, não foi? Temperatura, pressão, umidade e vento. Eu acho que é interessante agora vocês colocarem número um, latitude, tá? Porque tá dentro da letra B. E aí vocês vão do número um até o número 7, tá? Latitude, eu acho que fica mais organizado.
Então, número 1, latitude. Pessoal, quando a gente viu latitude, né, foi ainda em aula presencial, né, saudades, quando eu falei para vocês de cartografia, né, e eu falei que latitude, lembra? Latitude e longitude, tá? E eu falei que latitude era a distância em graus de qualquer linha paralela, ó, Trópico de Câncer, Capricórnio, Círculo Ártico e Antártico, né, até a linha do Equador, tá? Distância em graus de qualquer linha até a linha do Equador. Essa era a definição. Nós não vamos colocar de novo essa definição, vocês já sabem isso. Agora, como que a latitude influencia no clima? É também uma, né, são também, vamos dizer assim, grandezas inversamente proporcionais, tá? Latitude alta significa temperatura baixa. Por quê? Porque significa dizer que está muito próxima dos polos. Então coloca isso aqui. Latitude alta, temperatura baixa. Nós temos o inverso, tá? O inverso, latitude baixa, temperatura alta. Significa dizer que está próximo da linha do Equador, beleza? Dos polos. Fica próximo dos círculos polares, tá? E quando for latitude baixa e aí a temperatura é alta, significa dizer que está próxima da linha do Equador, beleza? Fechou? Beleza. Só que, né? Lembra que eu falei que climatologia sempre tem exceções, tá? Quando a latitude for alta, não tem a menor possibilidade da temperatura ser alta. Não tem jeito. Por quê? Porque está próximo do polo, não tem como. Próximo do polo, olha como que os raios solares vêm, pessoal. Muito inclinado, tá? Então vai fazer frio sempre, tá? Isso aqui não tem exceção. Agora, quando a latitude for baixa, pode acontecer de ter áreas com temperatura baixa, tá? Exemplo, Quito, capital do Equador, tá? Que tem 2.850 metros de altitude. O que significa isso? Significa dizer que está muito acima do nível do mar. Pelo fato de estar na linha do Equador, Quito é 0 de latitude, a temperatura em Quito deveria ser alta, mas como a altitude em Quito é muito elevada, a temperatura lá é baixa. Então, ó, desse item aqui, ó, dessa relação, latitude baixa, temperatura alta, puxa um asterisco e escreve isso, ó, exceção altitude. Desse item aqui, puxa uma setinha e põe um asterisco, exceção altitude. Beleza? Pode ir para o número 2? Pode. Então pode colocar aí, pessoal, 2. Opa, peraí. Um exercício aqui, nem lembrava desse exercício. Ó, Enem. Os moradores de Utqiagvik passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, lembrando, Hemisfério Norte, 18 de novembro, a gente está no período de primavera, desculpa, de outono para eles, então eles estão caminhando para o inverno, tá? Final do ano. Seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, tá? Já era inverno, né? E olha só, a hora que o sol apareceu, pessoal, 1h04 da tarde, 13 horas, tá? Né? Já no período da tarde. O fenômeno descrito está relacionado ao fato da cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela latitude.
né? Está no extremo, tá? Está no extremo norte, a latitude é muito alta, né? Está muito próxima do polo, provavelmente deve estar dentro do círculo polar ártico, tá? E pelo fato da latitude ser muito alta, pessoal, tem aquela ideia de que 6 meses, durante, né, um período da primavera, um período do verão seria de claridade, né? E 6 meses, mais ou menos, seria o período do outono e do inverno, seria de totalmente escuridão. Aqui ele dá 2 meses, mas nos extremos é mais ou menos isso, tá? Beleza? Então, latitude, tá? Que é o que influenciou. Bom, pode pôr agora sim. Número 2, altitude. Altitude. Também não tem uma certa definição, mas nós temos também uma relação para ser feita. Dá uma olhada, ó. Santos, altitude, nível do mar, olha a média de temperatura. São Paulo já está acima do nível do mar, 800 metros. Olha a média de temperatura, ó, caiu 2 graus. Campos do Jordão, muito acima do nível do mar. E olha o tanto que caiu em relação a Santos, 4 graus em média, tá? Beleza? Então, quando nós temos altitude, a relação é essa. Ó, altitude elevada, o que acontece com a temperatura? A temperatura cai. Escreve isso aqui então. Fechou? Pode continuar, pessoal? Ó, isso. Põe um asterisco nesse item ainda, tá? Nesse item. Põe um asterisco. E aí, pessoal, vamos colocar essa relação que eu falei para vocês, ó. Cadê? Essa aqui. Aí escreve assim: áreas áreas aqui, ó, na sequência, ó, um asterisco embaixo disso, tá? Aí pode pôr assim, ó, áreas localizadas, áreas localizadas próximos à linha do Equador, áreas localizadas próximas à linha do Equador, vírgula, possuem vírgula, possuem temperaturas altas, vírgula. Porém, porém, se estiverem porém, se estiverem em elevadas altitudes, porém, se estiverem em elevadas altitudes,
suas temperaturas médias serão baixas. Suas temperaturas médias serão baixas. Que é o exemplo que eu falei de Quito, tá? E é esse exemplo, pessoal. Se a gente pegar Santos, São Paulo, Campos do Jordão, eles estão mais ou menos na mesma latitude. O que faz com que a temperatura de Campos do Jordão seja bem mais baixa é a altitude de Campos do Jordão. Fechou? Tranquilo? Pode continuar? Vamos agora relacionar a questão da altitude, pessoal, com a pressão atmosférica, tá? E aí, coloca essa relação aqui, ó. Se a altitude for alta, olha o que acontece com a pressão. A pressão é baixa. A pressão é baixa. Pode explicar? Pode? Bom, vamos pegar de novo Quito, no Equador. Quito, no Equador, tem zero de latitude. Lembra que eu falei para vocês que as regiões que estão próximas à linha do Equador, né, por elas terem uma temperatura alta, elas teriam uma pressão baixa? Lembra disso? Alta temperatura, baixa pressão, não é isso? Lembra, pessoal? Lembra? Bom, Quito, pessoal, no caso, está numa região de, vamos dizer assim, de altitude muito elevada, tá? Estando numa região de altitude muito elevada, a coluna de ar em Quito, ela acaba sendo menor. Então, a pressão na região de Quito, né, na cidade de Quito, ela acaba sendo baixa. Fechou? Bom, agora vamos pensar o seguinte: São Paulo e Santos, que é o exemplo que eu coloquei aqui. Santos está mais ou menos na mesma latitude de São Paulo. Lembrando que a cidade de São Paulo ela está em cima do Trópico de Capricórnio, tá? Em cima, é 23 graus sul, tá? É em cima do trópico. Nós falamos também que regiões que estão na área do trópico, tá? Seriam áreas com uma temperatura um pouco mais baixa, portanto, a pressão um pouco mais elevada. Lembra? Inversamente proporcionais. Vai acompanhando o raciocínio, gente, senão vocês vão perder, hein? Presta muita atenção nisso. Pois bem, São Paulo, tá? Por ter uma temperatura mais baixa, deveria ter uma pressão atmosférica mais elevada. Ok, Santos acontece isso. São Paulo não acontece isso. Por que que São Paulo não acontece isso? Porque em São Paulo nós temos a influência da altitude. Então, mesmo São Paulo estando numa região que seria de alta pressão, a cidade de São Paulo tem uma pressão mais baixa por causa da altitude mais elevada. Deu para entender ou não? Se não, eu explico de novo. Sim? Então, entendam o seguinte, ó, a altitude influencia diretamente na temperatura e a altitude influencia diretamente na pressão atmosférica, certo? Coloca um asterisco embaixo disso aqui e põe assim, ó, áreas localizadas nos trópicos, áreas localizadas
nos trópicos. Oi? Tem, Laís. E ó, aí a gente entra aquela ideia do ar rarefeito. Lembra? Por exemplo, o jogador quando ele vai para La Paz, quando ele vai para Oruro, regiões que têm elevada altitude, eles têm dificuldade para respirar. A gente chama isso de ar rarefeito. O que é ar rarefeito? Significa dizer que as moléculas estão mais afastadas. Então, olha só, numa área com altitude mais elevada, a coluna de ar é menor e aí exerce um peso menor na superfície. Por isso que a pressão é menor, entendeu? Por isso que os caras respiram, né, com dificuldade. Não acontece isso em São Paulo, porque a altitude é de 750, 800 metros. Não vai acontecer isso. Né? Mas vai acontecer em Quito, no Equador, que é 2.850, que é muito alto, entendeu? Laís, certinho? Então, ó, põe assim no asterisco. Como que eu falei? Áreas. Isso, ó. Áreas localizadas nos trópicos e que possuem áreas localizadas nos trópicos e que possuem altitude elevada e que possuem altitude elevada, vírgula. A pressão atmosférica é menor. Lembrando que uma área de trópico teria pressão atmosférica maior, tá? É que a exceção é a altitude. Tranquilo? Fechou? Ó, dando sequência, pode colocar o número 3. Pode pôr desse jeito que tá agora, ó, pessoal. Número 3, maritimidade. Dá um espaço para fazer duas colunas, tá? Número 3, maritimidade. Número 4, continentalidade. Faz duas colunas para a gente poder explicar. Isso, ó, o 3 é maritimidade e o 4 é continentalidade. É que é normal explicar os dois juntos, tá? Porque um se relaciona com o outro. Oh, mas é pentelho. Nossa, Maria Luísa é muito pentelha. Oi, eu não, com a garota. Oi, quem que me chamou? Maria Cília? Oi. Então, aí vai ter que vir escrito isso no exercício, entendeu? Normalmente eles vão colocar ou o valor da latitude, tá? E aí você tem que lembrar que Equador é zero, né? Trópicos 23, né? Norte e sul, círculos polares 66, norte e sul. Tem que lembrar esses valores, tá? Ou vai vir a questão da altitude, o valor da altitude, mas aí é dado também, beleza? Eles indicam, tá? Ó, embaixo de maritimidade, tá? Embaixo de maritimidade, põe assim, ó, amplitude térmica baixa. Embaixo de maritimidade, amplitude térmica baixa. E embaixo de continentalidade, pode colocar amplitude térmica alta. Amplitude térmica alta.
Aí o primeiro que eu vou explicar, pessoal, é a maritimidade. Explicarei por que que a amplitude é baixa. Uma área litorânea, pessoal, ela vai ter a incidência dos raios solares. Esses raios solares, eles vão fazer com que haja uma evaporação formando nuvens, e as nuvens, tá? Não necessariamente vai chover, tá? Mas as nuvens, elas têm uma função de retenção de calor. Resultado, a temperatura varia menos. Eu não estou falando que é uma área quente ou uma área fria. Eu só estou falando que nós temos uma variação de temperatura menor. Deu para entender a diferença? Tá? Não estou falando que é frio nem quente. Isso aí vai variar do lugar que ela está localizada, tá? Mas a variação de temperatura ela é menor, tá? Então coloca assim, ó. Oi. Isso, exatamente, porque formou aquela estufa. É isso mesmo, tá? E aí, né, como nós temos aquela estufa formada, né, evaporou água, a chance de chover é maior, é mais alta, tá? Oi. Amplitude é a diferença entre a máxima e a mínima, tá? Por exemplo, hoje, vamos lá, se a mínima foi 13 e a máxima vai ser 28, a amplitude é 28 menos 13, que dá 15, entendeu? É isso, beleza? Então, ó, explicação, pessoal, de maritimidade. Põe assim: a incidência dos raios solares, a incidência dos raios solares ao longo do dia, a incidência dos raios solares ao longo do dia gera maior evaporação de água, gera maior evaporação de água, formando nuvens que, ao reter esse calor, formando nuvens que, ao reter esse calor, de nada, querida. Nuvens que, ao reter esse calor, determinam menor variação da temperatura. Menor variação da temperatura. Certo? Essa é a explicação da maritimidade. Ah, mas por exemplo, eu fui em Santos e no centrão ali à noite estava calor pra caramba, estava abafado. Pessoal, ali a gente está falando de uma área urbana. E aí a área urbana, isso aqui mata. Por quê? Porque a gente tem a formação de um fenômeno chamado ilha de calor. Né? A retenção de calor é maior em qualquer área urbana, né? Porque tem asfalto, porque tem construções e o calor ele fica mais armazenado, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Aí você vai para a área na praia e fala: "Nossa, mas está ventando". Então, o vento, ele provoca uma sensação térmica mais baixa, tá? A sensação térmica não necessariamente é a temperatura absoluta. Também tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Ó, a explicação de continentalidade eu falo para vocês na quarta que vem, tá? O exercício, se não me engano, eu fiz tanta coisa, tanto exercício, eu acho que o exercício que eu deixei é sobre isso. Tenta, dá para responder, mesmo eu não tendo explicado a continentalidade, tá? Dá para vocês responderem, tá? Respondam lá e aí vocês me entregam, eu deixo a atividade lá para vocês. Mas a explicação da continentalidade eu falo na quarta que vem. Fechou? Beleza? Queridas e queridos, valeu então, gente. Beijo a todos. Deixa eu parar de